Neste momento, viva o tempo que você está e cumpra perfeitamente com o tempo que você está. É tempo de separar? Opa, é tempo de juntar, juntemos. É tempo de jogar fora? Jogue. É tempo de pegar para você de novo? Pegue. Falar? Pode falar. Calar? Pode calar. Não viva os tempos errados, porque aí você não vai poder cobrar de Deus que, o Senhor não me livrou, o Senhor não me ajudou. Você nem estava no tempo certo. Não tem como. Acompanhe os moveres do Senhor. E aí nós entendemos quais são os tempos que o Senhor tem para nós. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Bom dia para você que está no Brasil. Para nós também, porque aqui já é meia-noite agora. E antes de irmos para a nossa oração, que, como eu falei para vocês semana passada, esse é um período para depositarmos em oração no Senhor. A palavra tem que ter a palavra sempre, porque a palavra é a direção da nossa vida, é a luz do nosso caminho. Sem a palavra, não tem como você caminhar e dizer que você está caminhando por caminhos seguros, porque você não tem luz para caminhar, você às vezes está caminhando em meio a trevas. A palavra é a direção que nós precisamos para resolver as coisas, para curar feridas, para resolver problemas, para realizar sonhos, para entender aonde as dificuldades têm nos atrasado, têm atrapalhado, por que algumas coisas começam na nossa vida. E eu quero ler para você alguns versículos antes de orarmos. E eu começo com Eclesiastes 7,13, que diz assim, Veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Isso aqui é bem o ditado popular que as pessoas, eu gosto de dizer também que esses ditados populares, os mais famosos, eles são tirados da Bíblia. Então, tudo que você vê que é aquele ditado popular, que às vezes até as pessoas confundem com versículos bíblicos, é porque eles são tirados de um contexto bíblico mesmo. E Eclesiastes 7 é aquele ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas. É isso aí, é nessa linha. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Não adianta lutar contra as leis do próprio Deus, na verdade. Procure se adaptar da forma e como Deus faz as coisas. Dependendo da maneira como Deus fizer as coisas, nem sempre você vai gostar delas, nem sempre você vai querer elas, nem sempre você pensou nelas como uma saída. Mas se foi Deus que fez aquilo, então era para ser daquela forma. Se Deus nunca errou, se Ele não erra, nunca errou e não erra. Se Deus não falha, se Deus não se confunde, e se Deus não fala pelos cotovelos, significa o quê? Que Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Em alguns momentos, nós pensamos que sabemos mais do que Deus. Então, nós queremos ensinar a Deus como se fazer as coisas. Seja falando em oração, ou dizendo a Deus, não quero, não gosto, não é assim que eu sonhei, não é assim que eu planejei, não foi assim que eu projetei, porque alguns projetos, inclusive, você vai fazer, mas dependendo do momento que você ouviu aquilo no seu coração e que você decidiu escrever aquilo, nem sempre foi Deus que falou com você. Às vezes, foi a emoção do momento mesmo. Várias pessoas, eu posso dizer, falo várias pessoas, porque já atendi algumas pessoas, porém, um exemplo prático da minha vida é que eu muitas vezes tomei decisões na base da emoção e foram decisões erradas. Foram decisões que infelizmente, tive que voltar, refazer o caminho, tantas coisas, até entender que naquele momento não era Deus. Era um Deus que eu tinha criado, parecido comigo, e eu queria ouvir aquilo. Então, às vezes você vai planejar momentos, coisas, lugares, um futuro,
Você vai fazer seus planos. Os planos são do homem, os planos são nossos. Nós planejamos. Nós sonhamos e planejamos. Então, nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer aquilo e tal. Mas a resposta é do Senhor. Quantos casos nós vimos de pessoas que estavam cheias de planos, e amanhã eu vou fazer tal coisa, ou amanhã eu vou lá e vou já pedir perdão para o fulano, e vou consertar isso aqui, e o amanhã nem chegou para aquela pessoa. Aquela pessoa nem teve a oportunidade do amanhã. Por isso que toda decisão que Deus coloca no seu coração nunca pode ser para amanhã. Nunca deixe para amanhã. Aquilo que você pode fazer hoje, neste momento. O Senhor falou com você, já faça aquilo naquele momento. Porque você nem sabe se tem um amanhã. Os planos são nossos, mas a gente acha que tem tempo ainda. Todo mundo acha que tem tempo para fazer tudo. Eu tenho tempo, porque os planos do homem é que nós vamos nascer, nós vamos viver, morrer bem velhinhos e tal. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, é isso mesmo. Agora, como eu disse, os planos são do homem, são nossos. Esse é o nosso desejo. Então, nós vamos sonhar e idealizar uma linha reta. Mas a resposta vai vir do próprio Deus. Adapte-se a ela. Nós precisamos nos adaptar a respostas que vêm do próprio Deus. E nem sempre a resposta que o Senhor vai passar para nós e vai nos dar é aquela desejada. Eu faço das palavras do Bispo Anderson esses dias no culto as minhas. Todos que estão aqui em Kissimmee não foram escolhidos ou desejados. Se cada um aqui pudesse apontar uma pessoa que queria, certamente não seria nenhum de nós. Eu quero esse aqui, esse aqui, esse aqui. Nenhum de nós. Todos tinham sua própria escolha. Todos nós tínhamos planos e desejos. Todos nós tínhamos alguém que se familiarizava mais, que tinha mais intimidade, que já tinha trabalhado. Então, dessa forma vai ser melhor. E aí Deus vem e bagunça tudo. E a bagunça de Deus é sempre boa. Porque, a princípio, quando as coisas parecem bagunçadas, e você vê a mão de Deus, você sabe que quando Deus bagunça alguma coisa, é para aquilo consertar algumas coisas também. Toda bagunça de Deus vem com um propósito. Toda bagunça de Deus é uma bênção. A bagunça de Deus não é bem uma bagunça. Nós achamos que é bagunça, mas não é não. Ela vem com um propósito. Porque todas as pessoas que vieram para Kissimmee, depois de mim, do Murilo, que queríamos viver e tudo isso que estamos vivendo e tal, o restante aqui não escolheu e não queria. Ninguém tinha levantado a mão e dito, eu quero ir fazer isso e tal. E calhou de estarem e virem e serem os escolhidos pelo próprio Deus. Inclusive em questão de visto, entendeu? Mas como que Deus escolheu? Simples, os que a gente queria não deu certo o visto, os que a gente não queria deu certo o visto. Pronto, estão aqui. E quando isso chegou, não foi para trabalhar só comigo e com o Murilo. Foi para trabalhar com cada um. E cada um que o Senhor colocou numa situação que não queria estar, foi trabalhado profundamente. Toda vez que você está numa situação extremamente desconfortável para você, para a sua vida, ou você não gosta daquilo que você está vivendo, porque não é ali que você queria estar, deixa Deus extrair de você o melhor que Deus sabe que você tem e às vezes você não sabe que tem. Deus sabe que nós temos coisas muito boas. Deus vê coisas em nós que nós mesmos não vemos. Deus sabe de coisas lá na frente que nós nem imaginamos, inclusive. E Ele sabe de detalhes. Então deixa Ele extrair de você o melhor que você está aí deixando escondido. Às vezes Deus encontra coisas em nós que nós nunca enxergamos, que nós nunca vimos. Às vezes Deus enxerga uma capacidade em nós que nós nunca enxergamos. Às vezes Deus encontra coisas ou um talento escondido nosso que nós nunca encontramos.
nós nunca desenvolvemos. E é num momento desconfortável, desconstruído, de dor, de confusão, de bagunça, que você vai descobrindo a sua verdadeira essência. Então, não adianta lutar contra as leis do Senhor. É isso que diz Eclesiastes 7,13. Não vai lutar contra as leis do Senhor. Não adianta, porque se você lutar contra aquilo que Deus tem planejado para você, você vai ter que fazer o caminho de volta e se submeter à sua senhora. Como foi com Agar? Volte e submeta-se à sua senhora, e agora você faz o caminho direito. Todas as vezes em que nós tentamos pegar um caminho que é o contrário de Deus, nós nos sentiremos frustradas, pesadas, e aquele vazio é uma falta de preenchimento. Aqui, enquanto você não cumprir o seu propósito e cumprir com aquilo que Deus tem para você, naquele momento, você não adianta querer voltar para algum lugar ou fazer aquilo que você acha que é, mas não é. Não adianta. Enquanto o propósito do Senhor não for completamente terminado na sua vida, cumpriu o seu propósito, próximo nível, vamos lá, passa para um outro nível e tal, não adianta. Não, mas eu quero isso, você não vê? Eu já vi situações de mulheres que findaram relacionamentos, por exemplo, e que sabiam que era para findar, mas aí aquela coisa, e é o sentimento, e fala, e não sei o que lá, e volta para aquele relacionamento antigo. Sai mais frustrada do que quando chegou a primeira vez. Porque quando Deus bota um ponto final em alguma coisa, está colocado. E uma coisa nós precisamos entender. Nunca pense que você vai transformar o não de Deus em sim. Ou o vai de Deus em não, agora não. Entendeu? Você não vai mudar a opinião do Senhor. Deus não muda de ideia. Se Ele disse não, está dito. E acabou. Uma coisa é um homem dizer para você, não vou fazer. Aí você pode ir a Deus e orar que Deus pode mudar aquele coração facilmente. Outra coisa é quando Deus diz não, basta, acabou isso aqui. Pode chorar, pode clamar, pode fazer o que quiser. 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber água, no deserto e qualquer coisa. Não. O não de Deus é o não de Deus. E Ele não vai voltar atrás. Porque, como eu comecei falando para você, Deus não fala pelos cotovelos. Ele não se confunde, se Ele falou, está falado. Ele não vai, não, mas talvez. Não, não é não. Sim é sim. E acabou. Não tente mudar a opinião do Senhor sobre alguma coisa. Muitos dos que chegaram aqui em Kissimmee, inclusive, levaram um tempo para se adaptar. A adaptação é muito difícil. Eu e o Murilo, a gente se adapta até hoje, inclusive. Mas os que vieram sem a pretensão de vir, levaram um tempo para se adaptar, porque não era o plano deles, não era um plano, um sonho, um desejo. Eles levaram um tempo para se adaptar. E alguns ainda mantinham aquele desejo dentro de querer retornar para os seus lugares, da onde saíram, da onde estavam acostumados a estar. Porque você está acostumado a estar em algum lugar, puxa, é bom quando você está num lugar familiar, num ambiente familiar e tal, é bom, é maravilhoso. Mas certamente, eu não tenho dúvida, que todos os que não quiseram estar aqui, mas estão, certamente colocaram nos seus projetos que queriam crescer, que queriam romper, que queriam fazer coisas novas. Talvez não com essas palavras, coisas novas, mas, Senhor, eu quero crescer, eu quero romper. Senhor, faz de mim e tal, não sei o quê, né? Cuidado com as suas orações, porque quando você pede para Deus fazer algo a você, Ele vai fazer, mas talvez não do jeito que você planejou. Quero crescer. Como você vai crescer? Às vezes você não vai crescer naquele lugar, você vai crescer em outro. E assim, a gente precisa entender o tempo certo de cada coisa. Em Eclesiastes 3:1, diz, há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar.
tempo para destruir e tempo para construir de novo. Neste momento, você está no tempo de reconstruir algumas coisas. Às vezes, tem outras pessoas que neste tempo, está no tempo agora de destruir coisas antigas e construir coisas novas. Há um tempo para tudo. Vai ter o tempo de você plantar coisas na vida das pessoas, na vida de pessoas próximas, e tem o tempo que aquela colheita vai chegar até você. Há o tempo de matar e há o tempo de curar. E esse matar, você pode levar o quê? Há tempo de matar sentimentos, mágoas, inclusive, não de uma forma literal, mas pessoas do seu convívio. Há tempo de que pessoas não podem mais fazer parte do seu convívio. Então, é tempo de cada um para o seu lado, eu te abençoo, sigamos a vida. E é tempo de curar também. Há o tempo de fim com isso, acabou com isso, curar sentimentos, curar feridas, curar situações dentro do seu relacionamento ou com pessoas ao seu redor. Há o tempo de destruir e construir novamente. Tempo para chorar e tempo para rir. Há o tempo do deserto. Geralmente, deserto, a gente não dá muita risada. É o tempo, aquele tempo que não pode tocar um louvor. Você não pode dobrar um joelho, que você já está chorando mesmo. É um plantio. Há o tempo de chorar e há o tempo de sorrir. Usufrua do seu tempo de sorrir. Sabe por quê? Porque tem gente que usufrui melhor do tempo de chorar. No tempo de chorar, chora mesmo. E se debulha em lágrimas. E chora, e lamenta, e tal, não sei o quê. Quando chega o tempo de sorrir, ela não usufrui como ela tem que usufruir daquele tempo. O tempo de sorrir é como se ele viesse o tempo de sorrir, mas um temor dentro também. Porque vai que esse tempo acaba logo, vai que isso ou vai que aquilo, usufrua dos tempos. Viva os tempos certos. Tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria. Mesma coisa. Há o tempo que você vai se sentir abatido, triste, você vai buscar consolo no Senhor. E há o tempo que você vai dançar como Miriam mesmo, de alegria, cantando e louvando, agradecendo a Deus. Há tempo de ação de graças, tempo para espalhar pedras e tempo para juntar pedras, tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Esse é o tempo que nós vivemos aqui. Havia o tempo que estava todo mundo muito junto. E talvez naquele tempo a gente não aproveitou como deveria ter aproveitado. Agora nós estamos no tempo de não abraçar tanto. E quando eu digo não abraçar tanto, é as pessoas que ficaram no Brasil, distante e tal. É o tempo agora, não dá para abraçar. Dá para você desejar abraçar, mas não é o tempo de abraçar. Por isso, o tempo que você está agora, aproveite o tempo que você está agora. Nesse momento, com as pessoas que você está agora. Aproveite esse momento, porque às vezes lá na frente você vai sentir falta deste tempo também. Ah, não vou sentir falta desse tempo, não. Vai sim. A gente sente falta dos tempos. Tempo para procurar e tempo para perder. Olha só que interessante. Tem tempo para perder, tem tempo para perder. Tempo também para perder medo, para perder a covardia, para perder aquele estilo de vida que estava afundando com você. Tempo de perder. E também há o tempo de você procurar. Sabe aquele tempo que você está em busca? Porque você sabe que Deus está mudando as coisas, você só não sabe muito bem o que é. Vá em busca. Vá procurar. Vá saber. Sabe aquilo que você fala? Eu não sei, parece que algo está acontecendo, tem algo. E assim, eu não sei como fazer, parece que eu tenho que fazer isso, mas também parece, é um tempo meio confuso. Vá procurar qual é o tempo certo que Deus preparou para você, então. Esse é um tempo, então, de procurar. Procurar, às vezes, seu propósito, seu chamado. Às vezes, você acha que seu propósito é um e não é. Ah, e meu propósito é fazendo isso. Escuta, propósito não é só em cima do altar. Você pode ter muitos propósitos, em cima e debaixo do altar. Você não precisa ter um propósito só pregando a palavra. Você pode pregar a palavra cuidando da sua família muito bem. Está cumprindo com o seu propósito. Você pode pregar a palavra sendo um ótimo cristão e dando um bom exemplo de brasileiro numa terra estrangeira. Para você fazer morrer essa praga que lançaram sobre os brasileiros, que
Quando você chega aqui na América, lidar com brasileiro assim, não lida com brasileiro não, que é um passando a perna no outro, é um fazendo mal para o outro e tal, não sei o quê. Quebre isso, então. Talvez o seu propósito é esse, é mostrar para essas pessoas que nem todos os brasileiros são assim. Que com você é diferente. Você tem uma outra cultura. Então, às vezes o seu propósito é sendo uma excelente mãe e assumindo o lugar que Deus deu para você assumir. Cuidando das suas crianças, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido. Ai, mas cuidar da casa, do marido é propósito? Com certeza, um dos maiores, inclusive, viu? Um dos maiores e um dos mais difíceis a se cumprir. Porque é quando você renuncia à sua vontade e aquilo que te traz, inclusive, uma realização, e vai para um lugar que para você até parece menor. Para você parece um lugar escondido, menor, e é o maior. É o tempo que você está formando discípulos. É o tempo que você está criando a nova geração. É o tempo que você vai confrontar a geração de hoje com a sua aqui, que vai chegar e vai bater de frente com eles e dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não é assim que faz, não é assim que faz. É porque você gastou um tempo com os seus. Às vezes seu tempo, seu chamado, seu propósito pregando a palavra, cantando, louvando, cuidando das crianças, organizando a parte da igreja, não sei. Qual o seu propósito? Às vezes fazendo trabalhos, com pessoas em situação de rua, evangelizando outras pessoas. Vá saber qual é o seu propósito. Às vezes seu propósito é evangelizar na própria rede social. Você quer algo com poder de evangelismo maior do que a rede social? É algo gigantesco. E às vezes a preguiça de dar um like assim é gigantesca. E mal você sabe que quando você curte alguma coisa lá, você envia para mais pessoas, está evangelizando. Qual é o seu propósito? Descubra ele. As pessoas se enganam muito quando acham que propósitos é só em frente às câmeras, assim. Não, propósitos, inclusive propósitos grandiosos, são feitos atrás das câmeras ali também, com um tempo dedicado a ele. Há tempo para guardar e tempo para jogar fora. Isso eu vou falar de coisas físicas, concretas, e de coisas abstratas. Então, há tempo de jogar fora coisas concretas. Roupa velha, sapato velho, coisa que não te serve mais, aquilo que você jurava que ia usar e não usa. Tudo o que tiver ali ocupando o espaço para o novo, tchau, acabou. Há tempo, o tempo de guardar já foi. Tchau. E, claro, coisas abstratas também. Você pode fazer desse tempo de guardar e de jogar fora sentimentos. Há tempo, então, de guardar um sentimento com alguém, não ruim, mas um agradecimento e tal, tantas coisas. E há tempo também de jogar fora um sentimento que guardou, uma mágoa que guardou, uma tristeza que guardou, e assim por diante. Há tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo de rasgar, você pode também levar isso para a sua vida. Há o tempo de findar com algumas amizades, e não de uma maneira ruim, entenda isso. O tempo de rasgar é quando você entende que algumas pessoas não são mais para nós, que algumas pessoas não são mais para o nosso convívio, e que algumas pessoas não fazem mais parte deste novo ciclo que o Senhor tem para nós. Então, há o tempo que a gente agora, cada um vai seguir o seu tempo. E há o tempo de costurar novamente. Às vezes há tempo de pessoas que o Senhor levou para longe e logo mais o Senhor traz de volta. Olha o tempo de costurar. Aí você costura, você une tudo novamente. Tempo para calar e tempo para falar, que é o tempo que a mulher tem uma confusão. Toda mulher tem uma confusão neste tempo. Tempo para calar e tempo para falar. Porque quando é para ela calar, ela fala. E quando é para ela falar, ela cala. Então, quando é para ela tem o discernimento do Senhor. Vai, minha filha, fala. A palavra está aí com você. Fala, faça. Entendeu? Não vou falar porque eu não quero confronto. Agora, mulher sábia e tal, não sei o quê. Eu estou cansada de dizer aqui também para vocês que mulher sábia não é só a que cala, a quietinha, miúda, que não fala nada e tal. Desde quando? Quando a gente evita confrontos,
aquilo é saudável. Porque confronto é uma coisa, briga, desequilíbrio é outra. Quando você confronta alguma pessoa, você vai confrontar com a verdade, com equilíbrio. Você fala com calma e equilíbrio. Outra coisa é você desequilibrar, você gritar, fazer isso aí é outra coisa. Agora, há o tempo dela calar. É o tempo que ela fala, ó, já falei demais, agora eu vou deixar Deus agir. Algumas mulheres eu já orientei dessa forma. Falaram, acabou? Agora é o momento de você dobrar os joelhos e orar. Não fale mais nada. Ah, mas se eu não falar, ele não vai entender. Vai entender mais do que se você estivesse falando. Porque quando você entra no tempo de calar, é o tempo que Deus fala. Então só cala. Dobra o joelho e fala com Deus. Senhor, então fala o Senhor. Porque às vezes uma palavra do Senhor cobre anos de palavra sua. Você está tentando fazer aquilo entrar e não entra. Aí vem um dia que o Senhor toca e fala. Porque você parou de falar, o Senhor fala. Pronto. Era aquilo que aquele homem precisava. Ou aquele filho, ou aquela pessoa que você luta por ela. E há o tempo de falar. Há o tempo que você evangeliza, que você fala, que você dá seus testemunhos, que você dá sermão, que você confronta. Há o tempo também de chegar e de falar. Às vezes, numa situação que está todo mundo mais acalorado, é o tempo de calar. Fica quieta. Não, mas eu preciso falar, preciso desabafar. Às vezes você vai piorar aquela situação e vai ficar mais difícil ainda de ser consertada. E há o tempo também quando você vai sentir, falar assim, agora é o momento de falar. Geralmente a mulher quer escolher o quê? Na hora de dormir. Vai todo mundo deitar e ela fala, bom, agora é o meu momento. Nem sempre também. Então, é uma coisa que o mulher tem agonia na vida, é ele deitar e eu querer conversar, discutir relação naquele momento. Você viu o dia todo para falar, você quer falar agora, é porque agora eu vi que é o tempo de falar. E às vezes não era não. Entendeu? Era só o tempo de perturbar. O que não tem aqui na palavra. Você está no tempo de perturbar aquele homem. Não vai ficar bom, nem para você, nem para ele. Tá os dois cansados. Não vai funcionar. Tempo para amar e tempo para odiar. A gente pode odiar as pessoas, a gente pode odiar o próximo? Não pode. Todo mundo sabe que tem que amar o próximo. Não é? O problema de amar o próximo é o quê? É o próximo, estou brincando. O problema de amar o próximo, como a ti mesmo, é o orgulho, é vencer o orgulho. Amar o próximo, você tem que vencer o orgulho, a sua própria vontade. Há o tempo de amar o lugar que está, as pessoas que se relacionam, enfim, muitas coisas que você está fazendo, e há o tempo de você não aguentar nem pensar naquilo. De quando você lembra de um lugar, você odeia o lugar que você estava. Isso é maravilhoso. Quando você pega ódio de algo, você não quer nunca mais viver aquilo. Há o tempo de odiar as expressões que as pessoas usaram para você um dia. Tenha ódio dessas expressões. Ah, isso daí é inconstância, isso aí não faz nada, isso aí começa e não termina, isso daí não tem testemunho nenhum e tal, não sei o quê. Tenha ódio delas, para que nunca mais elas tomem conta da sua vida e para que nunca mais você dê motivos para as pessoas falarem isso. Se tinha uma expressão que eu odiava, que usavam para mim, é desequilibrada. Ativava um botão, tinha um botão assim, ó, em mim. Você está desequilibrada? Até aquele momento eu não estava. Quando falava esta palavra, ela ativava um gatilho em mim, assim, ó, ligava alguma coisa ali. Até você pegar ódio daquilo e nunca mais permitir que aquela expressão tenha domínio sobre você e que você dê maus exemplos que aquilo possa ser considerado um apelido para você, ou algo que você vai ser conhecida. Quando você pega ódio de algo que te faz mal, você não quer chegar nem perto. Quando você pega ódio de algumas expressões que você falava, você não quer nem lembrar que você falava daquilo. Quando você pega ódio de algo que você fazia, você não pode passar nem perto. Você tem nojo daquilo. Isso é muito bom. Tempo para lutar e tempo para viver em paz. Guerras não são eternas. Se você tem uma guerra aí que é eterna na sua vida, tem gente que tem guerras eternas. Ah, porque é como Jó e tal, não sei o quê. Não é eterno, não é eterno. Não é possível que uma coisa dure 30, 40, 20 anos na nossa vida.
Ah, é porque eu estou em guerra, eu estou lutando, mas nunca acaba essa guerra tem que acabar. Um momento ela tem que cessar, porque há tempo de você lutar por coisas e há tempo que acabou. Agora eu tenho que viver em paz, porque eu venci esse inimigo. Inimigos não duram para sempre, não. São novos inimigos, né? Novos sonhos, novos projetos, novos inimigos também. Então, há o tempo de lutar por coisas, e há o tempo de vencer aquelas coisas e viver em paz. Você está num tempo agora de lutar. Esse é o tempo dos 52 dias de luta. É o tempo que nós lutamos com mais força, com mais intensidade, para que quando chegue o fim, nós cheguemos no tempo de viver em paz. De poder olhar o nosso projeto e dizer: oh, meu Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me ajudado, tem encaminhado os meus passos. Esse é o tempo de viver em paz. Tempo de viver em paz não é tempo de sossego, descanso, água fresca, não. Tempo de umas férias pequenas e tal. Mas é aquele tempo que você sabe que você venceu aquele gigante, mas que você já se prepara para os próximos projetos do Senhor. Você já está se preparando, porque se você quer um lugar maior, você vai encontrar desafios e gigantes maiores. Os desafios que nós enfrentávamos no Brasil, agora os desafios aqui são maiores. Como os que estão, vocês que estão no Brasil, agora comigo, você que está no Brasil, e tem os seus desafios e gigantes aí, que são gigantescos também, cada um com o seu. Você quer mais coisas? Prepare-se para desafios maiores. Prepare-se para gigantes maiores. Ah, novo grau, novo mal. É assim. Você nunca vai para um desafio maior com um gigante menor, mais fácil de se enfrentar. Você vai desenvolver novas habilidades ali. Quando um gigante vem de uma forma mais forte ainda, é porque o Senhor sabe que você tem mais habilidades aí para desenvolver. Neemias tinha vencido os seus desafios lá com o rei, que certamente deveria ter os seus. Agora ele foi para um desafio maior, encontrou vários ali. É porque Deus sabia que tinha algo muito importante lá dentro dele que precisava sair. Então, aproveite o tempo de guerrear. Aproveite o tempo que o Senhor deu a você e não lute contra esse tempo. Viva o tempo que o Senhor deu para você. Ah, mas eu quero estar em outro tempo. Trabalhe para estar nele. Neste momento, viva o tempo que você está e cumpra perfeitamente com o tempo que você está. É tempo de separar? Opa, é tempo de juntar, juntemos. É tempo de jogar fora? Joga. É tempo de pegar para você de novo? Pegue. Falar? Pode falar. Calar? Pode calar. Não viva os tempos errados. Porque aí você não vai poder cobrar de Deus que o Senhor não me livrou, o Senhor não me ajudou. Você nem estava no tempo certo. Não tem como. Acompanhe os moveres do Senhor. E aí nós entendemos quais são os tempos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Então, peço que você pegue o seu propósito. E agora é tempo de guerra. Como eu falei no culto de manhã. É sangue nos olhos, é faca no dente, é selva agora. É tempo de guerrear. É tempo de ir a Deus, que você pode ir para Deus e dizer assim: Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei que caminho seguir. E também tem o tempo de você ir a Deus e falar: Senhor, faça alguma coisa, porque se o Senhor não pôr a sua mão, está tudo findado, acabou, vai todo mundo sucumbir. E o Senhor prometeu que socorreria. Até a sua oração vai mudar conforme os tempos. Dependendo do tempo que você está, a sua oração vai ser diferente. Dependendo do tempo que você está vivendo, você precisa orar de acordo com aquele tempo. É um tempo de dor? Então ore nesse nível. É um tempo de guerra? Ore neste nível. Lutando e combatendo o mal. É um tempo de desafios? Ore neste nível. O que você não pode deixar é o diabo achatar você. É o diabo calar a sua voz. É o diabo calar o seu coração. É o diabo calar os seus sonhos, inclusive. O diabo, quando ele quer calar uma pessoa, sabe o que ele faz? Ele sucumbe os sonhos dela. Ele vai tirando todas as possibilidades de realização daquele sonho. Quando o diabo quer fazer a gente se entristecer,
Ele vai mostrar para você de todos os lados que aquilo que você tem sonhado, projetado, almejado, não tem nem sequer um sinal dele. Você não sente nem o cheiro. Sabe quando, tem até uma passagem, né, ao cheiro das águas. Sabe quando está para chover e você sai e tem aquele cheiro de chuva? Você sabe que vai chover, esse cheiro de chuva. Às vezes, quando a gente está tão perto de ser abençoado, a gente até sente o cheiro da bênção, sabe? Você fala, nossa, parece que ela está aqui, ó. É assim, ela está tão perto. E às vezes, você está pedindo coisas que você não tem nem o cheiro dela. Você não tem nada palpável, a não ser aquilo que o Senhor falou com você. Então, clame a Deus no tempo e no nível que você está agora. E saiba muito bem o tempo que Deus preparou para você. Nem sempre os tempos que estamos são os tempos que queríamos estar. Às vezes o tempo que estamos é um tempo desafiador, onde você tem que vencer principalmente seus desejos e os seus sentimentos. Vencer suas vontades, às vezes nem pensar em algumas coisas, porque você precisa seguir íntegro. Então eu não vou parar para pensar nisso. Aqui, costumo sempre dizer aos que estão aqui, se tem uma coisa que a gente não pode parar para fazer, é pensar muito em algumas coisas. Nas coisas que nos fazem falta, nas coisas que nós amávamos, nas coisas que nós queríamos estar perto, nas pessoas que queríamos estar perto. Algumas coisas que a gente não pode pensar muito e nem falar muito delas. Porque aquilo vai criando um sentimento e uma dor que pode impedir você de avançar. Vai ter o tempo de paz. O tempo de paz vai chegar. Mas para que o tempo de paz chegue, é necessário um tempo de guerra. Não tem como pular o tempo de guerra e ir logo para o tempo de paz. É necessário um tempo de guerra. Para você gerar o seu bebê, segurar o seu bebê, dar de mamar para o seu bebê e viver ali, criando aquela geração, você precisou passar pela gravidez, pelas dores de parto e por tudo aquilo que uma gestação traz para uma mulher, por todas as mudanças que uma gestação traz para uma mulher. Mudanças no corpo, nos hormônios, no estilo de vida, por um tempo. Há coisas que o tempo muda e que elas nunca mais voltam a ser as mesmas. E é isso mesmo, porque você já saiu de lá. Se você já saiu de um tempo, não volte mais para ele. Vamos orar em nome de Jesus, clame ao Senhor, peça a Ele e faça o céu ouvir a sua voz em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, agora é o tempo de orar, meu Deus, de buscar ao Senhor. É tempo de clamarmos pelo teu santo nome, de buscarmos a sua face, a sua presença, a sua palavra e a sua direção. Meu Deus, dê-nos direção em nome do Senhor Jesus, um controle interno de dentro para fora. E que tenhamos, meu Deus, a direção certa do que fazer e do que não fazer, da onde ir e da onde não ir, dos sonhos, meu Deus, que o Senhor tem para nós, dos projetos, dos planos, da unção que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que possamos viver, meu Deus, todos os tempos, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos colocado. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço uma unção, meu Deus, de sensibilidade, que sejamos sensíveis, meu Deus, ao tempo do Senhor, que sejamos sensíveis ao toque do Espírito Santo, meu Deus, a palavra do Espírito Santo e a direção, o caminho que o Espírito Santo tem nos dado, em nome do Senhor Jesus, que possamos, meu Deus, encontrar saída, solução e força, meu Deus, para viver o tempo que estamos agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, que possamos enxergar com clareza e ouvir, meu Deus, com muita limpeza a sua voz e a sua direção, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor.
Fortaleça-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em tempos de guerra, nós precisamos, meu Deus, da sua força, da sua graça, porque, meu Deus, quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. É isso que a sua palavra diz. Meu Deus, se a sua palavra diz que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes, eu acredito no Senhor. Eu acredito, meu Deus, uma unção redobrada de força, em nome do Senhor Jesus. Se a sua palavra diz, meu Deus, que não é para temermos, que é para continuarmos o seu caminho e fazendo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, porque o Senhor estaria conosco por onde quer que passássemos. Meu Deus, eu creio e eu acredito nisso. Eu acredito, meu Deus, como a sua palavra diz, que há enfermidades que não vieram para a morte, que há situações que não vieram para a morte, mas para a vida. Então, meu Deus, eu declaro que coisas que vieram com cara de morte, com cheiro de morte, meu Deus, com a intenção de morte, que caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus, e comece, meu Deus, a gerar vida em nome de Jesus Cristo. Há situações que parecem para a morte, mas são para a vida, mas são, meu Deus, situações que vão nos fazer crescer, avançar, ir para o nível, meu Deus, que o Senhor preparou para nós. Eu declaro, meu Deus, situações mudadas. Eu declaro, meu Deus, que possamos sentir o cheiro da bênção, que possamos, meu Deus, enxergar aquele projeto e aquela promessa que o Senhor tem para nós. Senhor, confirma os nossos passos, confirma os passos do seu povo. Eu declaro, meu Deus, que cada passo que o seu povo tem dado, que o Senhor confirme e abençoe. Eu declaro, meu Deus, que as mãos do seu povo sejam mãos prósperas, que tudo que tocarem, meu Deus, será bem sucedido. Eu declaro uma unção especial, meu Deus, uma unção de força e de poder, e mais, meu Deus, sensibilidade. Eu declaro uma sensibilidade, meu Deus, ao teu toque. Eu declaro, meu Deus, uma sensibilidade ao falar do Senhor, porque às vezes, meu Deus, o Senhor vem como fogo, mas não é aquilo. O Senhor vem como vento, mas não é aquilo. O Senhor pode vir em forma de terremoto, mas não é aquilo. E aí vem o Senhor com um suave sussurro. Então, meu Deus, que possamos estar atentos e prontos para ouvir esse suave sussurro do Espírito Santo, nos dando, meu Deus, a direção correta das coisas. Direcione-nos, Deus. Nos mostra, meu Deus, saída, solução, meu Deus, para coisas que são completamente impossíveis de serem resolvidas, para coisas que se levantaram de forma humana, meu Deus, nós estamos clamando para que elas caiam por terra de forma espiritual. Eu declaro o Espírito Santo em milagres, meu Deus, mas milagres grandiosos, milagres, meu Deus, como a abertura do mar, milagres, meu Deus, de ressurreição, milagres, meu Deus, para que o Senhor traga à vida aquilo que está morto, um casamento morto, um sentimento morto, uma família morta, uma família destruída, um financeiro morto. Meu Deus, o Senhor tem o poder de trazer a vida a coisas que são consideradas mortas, a coisas que nem cheiram bem mais, a coisas que estão há mais de 4, 5 dias, meu Deus, mortas. O Senhor tem o poder de trazer a vida. Então eu declaro, meu Deus, que tudo aquilo que o diabo tem dito e tentado nos mostrar que está morto, não tem vida, não vai sair nada dali, eu declaro, meu Deus, que ganhe vida. Eu declaro, meu Deus, o poder da ressurreição sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo considerado inóspito, sem vida, sem fôlego de vida, passe a respirar agora, passe, meu Deus, a criar forma agora, em nome do Senhor Jesus. Que todos aqueles projetos que estão somente no papel, que se tornem palpáveis e concretos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma unção de milagres, eu declaro uma unção de força, meu Deus, a força que o Senhor deu para todos aqueles que trabalharam na reconstrução dos muros. Aquele povo tinha força para quase não dormir, para não descansar, para não tomarem banho, para não fazerem, meu Deus, uma boa refeição, para não tomarem um banho revigorante, para não deitarem numa cama, mas para trabalharem dia e noite, meu Deus, para tomarem água armados ali, ó, até os dentes, porque estavam num grande projeto. Meu Deus, nós estamos num grande projeto e nós não vamos parar. Então eu peço que essa unção que estava nesse povo tome, meu Deus, a cada uma dessas
essas pessoas em nome do Senhor Jesus, e que sejamos inundadas dessa unção, meu Deus, poderosa, que vem do próprio Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê, meu Deus, unção para falar, nos dê, meu Deus, unção e capacidade de confronto, que tenhamos inteligência, meu Deus, ao debater, ao falar, ao ensinar, ao encaminhar, em nome do Senhor Jesus, e que saia, meu Deus, das nossas bocas aquilo que o Senhor tem colocado para nós, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o toque das nossas mãos, abençoa, meu Deus, o som da nossa voz, abençoa, meu Deus, os nossos passos, meu Deus, abençoa a planta dos nossos pés. Meu Deus, o Senhor ama, meu Deus, aqueles que migram para os seus sonhos, aqueles que migram, meu Deus, querendo fazer a sua vontade, unindo com a nossa vontade. Então, meu Deus, nos fortaleça, porque tudo aquilo que o Senhor nos dá, o Senhor também nos dá graça, unção e favor para realizar. Meu Deus, todo projeto que o Senhor coloca no nosso coração, o Senhor também nos dá a capacidade de financiar aquilo. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, que tenhamos a capacidade, meu Deus, de vivenciar cada detalhe, cada momento, meu Deus, e cada situação. Que possamos, meu Deus, ver a graça do Senhor nos tomar de tal forma que as palavras que saírem, meu Deus, da nossa boca sejam palavras de vida, que nem sabíamos que sabíamos, mas que seja o próprio Espírito Santo que nos ensine a falar, que nos ensine, meu Deus, a tomar posse das coisas, a direcionar as coisas. Eu peço, Espírito Santo, o Senhor deu capacidade de falar para quem na Bíblia não sabia falar, o Senhor deu capacidade de fazer as coisas para quem não sabia fazer as coisas, o Senhor deu capacidade de ser rei para um pastor de ovelhas. Meu Deus, o Senhor fez tantas coisas, o Senhor pega pessoas improváveis, meu Deus, e coloca uma unção especial sobre elas, para mostrar que tudo é sempre o Senhor, que tudo vem do Senhor, é para o Senhor. Então eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que aqueles, meu Deus, que o Senhor tem escolhido, que são os incapazes, que às vezes estão, meu Deus, de trás das ovelhas, eles não estão nem do mesmo nível das ovelhas, estão atrás delas. Eu peço, meu Deus, que o Senhor tome elas de uma unção especial, e que o nome dessas pessoas seja inevitável, assim como o nome do Senhor. O nome do Senhor é inevitável. Ainda que digam que não creem, que não acreditam, todo joelho será obrigado a se dobrar diante da sua glória. Toda boca vai ser obrigada, meu Deus, a louvar a sua glória, a contemplar o seu nome. Então eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, torne pessoas, meu Deus, que foram destruídas, arrasadas, que tiveram áreas da sua vida destruídas, meu Deus. Torne, meu Deus, essas áreas reconstruídas de tal forma que o inimigo possa reconhecer que ali tem um povo de Deus, que ali tem um povo que lutou até o fim, independente das ameaças, independente dos inimigos. Ali teve um povo que resistiu até o final, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Fale conosco. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê a capacidade de entendimento, que o Senhor nos dê, meu Deus, visão, sabedoria, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a orar, porque até a vontade de orar vem do Senhor. Senhor, ajude-nos, meu Deus, às vezes a voltar até para casa. Ajude-nos, Senhor. Prepara, meu Deus, enquanto, assim como, meu Deus, os operários ali lutando e trabalhando na reconstrução dos muros. Enquanto uns trabalhavam, os outros descansavam. Enquanto, meu Deus, há mulheres, há homens lutando e buscando o Senhor, meu Deus, o Senhor envia anjos a lares e a famílias em nome do Senhor Jesus, quebrantando, meu Deus, casas, lares, famílias, corações rochosos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Eu declaro, meu Deus, que orações feitas aqui têm o poder de atravessar continentes, de atravessar lugares distantes. Eu declaro, meu Deus, uma unção derramada do céu, meu Deus, que faz a diferença. Eu declaro, meu Deus, o teu povo, aquele povo que tem orado e clamado e lutado, meu Deus, por força, por mudança e reconstrução, receba, meu Deus, respostas de milagres. Eu declaro, Espírito Santo, áreas reconstruídas, áreas moldadas. Eu declaro feridas curadas. Eu declaro, meu Deus, feridas fechadas. Eu declaro, meu Deus, almas completamente reconstruídas. Eu declaro espíritos elevados. Eu declaro um povo fortalecido.
Eu declaro, meu Deus, financeiros usados, meu Deus, com propósito. Eu declaro, meu Deus, ele aqui sendo levantados. Eu declaro, meu Deus, o socorro do Senhor chegando, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, que se o choro começou à noite, a alegria venha pela manhã. Eu declaro, meu Deus, eu faço uso das suas palavras. Eu faço uso, meu Deus, das armas que o Senhor nos deu, que é a Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu declaro, meu Deus, que o Senhor escuta a oração de um justo. Eu declaro que o Senhor console corações. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, direções sendo dadas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro caminhos abertos. Eu declaro, meu Deus, um entendimento revelado. Eu declaro uma mudança de espírito. Eu declaro, Espírito Santo, uma força, um vigor, um fogo, meu Deus, que não dá para se conter. Eu declaro, meu Deus, respostas do Senhor. Eu declaro que o Senhor, meu Deus, visite, que o Senhor vá andando, meu Deus, visitando e, meu Deus, ouvindo cada oração, cada pedido, meu Deus, vendo cada projeto e mudando as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, meu Deus. Mude o tempo das coisas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nos ajude. Coloque pessoas no nosso caminho. Coloque pessoas, meu Deus, para serem bênção, meu Deus, no nosso caminho. Ou nos coloque na vida de pessoas, para sermos bênção, meu Deus, na vida dessas pessoas. Porque quando cuidamos das coisas de Deus, o Senhor cuida das nossas. Quando, meu Deus, abdicamos do nosso tempo para ter tempo para o Senhor cuida das nossas coisas. O Senhor cuida dos nossos. Dê livramentos, Espírito Santo. Nós precisamos de livramentos. Meu Deus, abra portas. Senhor, traga pessoas, leva clientes, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Muda, meu Deus, o trabalho dessa pessoa. Muda a vida financeira. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que se o Senhor colocou um sonho no nosso coração, aquilo tem que se cumprir. Então eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que aqueles, meu Deus, que estão imigrando ou que migraram, meu Deus, para outros lugares, vivam, meu Deus, o melhor dessa terra em nome do Senhor Jesus. Que aquilo, meu Deus, que o Senhor reservou para nós, seja nosso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos dê inteligência e sabedoria para lidar com tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Nos ajude, Senhor. Nos dê capacidade de cumprirmos o nosso propósito. Seja, meu Deus, sendo mães exemplares, esposas dedicadas, cumprindo o nosso sonho financeiro, no nosso trabalho. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus que conhece todos os corações. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Então fala, Senhor. Fala profundamente. Escute, meu Deus, cada oração em nome de Jesus, porque o Senhor está pronto a ouvir. Meu Deus, o Senhor ama aqueles que buscam o Senhor de madrugada. Então aqui estamos nós, meu Deus, fazendo isso para que o Senhor nos ouça. Nos escute, Senhor. Nós precisamos da sua voz. Nós precisamos, meu Deus, da sua luz. Porque se não queremos andar em trevas, precisamos da luz do Senhor, meu Deus. Se temos fome, o Senhor é o pão da vida. Se temos sede, meu Deus, o Senhor é a água que nunca mais teríamos sede. Nós precisamos, se não sabemos o caminho, o Senhor é o caminho. Se nós estamos vivendo na mentira, o Senhor é a verdade. Então nos ajude, meu Deus, a reconhecer os seus passos a todo momento, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, Senhor. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui e precisamos do Senhor. Ouça, meu Deus, cada oração. Aqui é a oração de filhas, aqui é a oração de mães, aqui é a oração de esposas, aqui é a oração de um povo temente, a oração, meu Deus, de um povo que acredita que pode vencer grandes batalhas de joelhos dobrados, clamando o teu santo nome, pedindo a sua misericórdia. Que a sua misericórdia, meu Deus, nos alcance em nome do Senhor Jesus. Que a dose de misericórdia, meu Deus, nos alcance todos os dias e todos os momentos. Que a misericórdia alcance as nossas palavras e o nosso coração. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nos ajude, meu Deus, a fazer as coisas certas, as escolhas certas e a amarmos o tempo, meu Deus, em que estamos, em nome do Senhor Jesus. Ajude-nos, Senhor, e fortaleça-nos.
Fortaleça, meu Deus, os nossos sonhos. Porque às vezes, meu Deus, o diabo tenta mostrar que os nossos sonhos serão frustrados. Mas se o Senhor disse, meu Deus, que estaria conosco, então o Senhor está. Se o Senhor disse, meu Deus, que vai fazer, então o Senhor vai fazer. O Senhor não muda de ideia, o Senhor não retrocede. Eu acredito, meu Deus, eu acredito que o Senhor faz milagres todos os dias, ainda hoje e a todo momento. Eu acredito no Deus de perto e Deus de longe. Eu acredito, meu Deus, no Deus vivo, todo-poderoso, que ouve, que fala, que tem uma presença, meu Deus, tão forte e impactante. Eu não sirvo, meu Deus, a um Deus de pedra, a um Deus de pau, que não pode fazer nada por nós. Eu sirvo ao Deus todo-poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, que sabe dos meus sonhos, do meu coração, dos meus pensamentos. Eu acredito no Deus que corrige porque ama, no Deus que poda porque tem cuidado. Eu acredito no bom pastor, que encaminha suas ovelhas num bom caminho, a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Eu acredito no bom pastor, que ajuda as suas ovelhas, que encaminha as suas ovelhas. Eu acredito, meu Deus, no bom pastor que não deixa nada faltar para o seu povo. Eu acredito, meu Deus, nessa fase frutífera. Eu acredito no shalom de Deus, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu acredito, meu Deus, na plenitude do Senhor, na abundância em todas as áreas da vida, num casamento abundante, numa saúde abundante, no espírito abundante, numa família abundante, num lar abundante, num trabalho abundante. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor pode transbordar nas nossas vidas. Então transborde, Espírito Santo, transborde nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Transborde, Espírito Santo, transborde de nós, através de nós, que possamos transbordar o seu poder, que possamos transbordar as suas palavras, que possamos, meu Deus, transbordar os seus sonhos, que possamos transbordar na vida das outras pessoas o nosso testemunho, o nosso sonho, o nosso desejo e tudo aquilo que o Senhor fez. Eu creio na mão bondosa do Senhor, eu creio no seu poder. Faz de novo, Senhor. Muda, meu Deus, a nossa vida. Muda, meu Deus, lares. Eu peço lares transformados. E eu peço, meu Deus, que a partir de amanhã, que é hoje, meu Deus, que nessa quinta-feira nós possamos ver os seus sinais. Eu acredito, meu Deus, que agora, ao amanhecer, possamos ver os sinais do Senhor, as respostas do Senhor, as mudanças, o Senhor movendo as coisas. Eu acredito, Espírito Santo, e eu acredito num Deus que faz todas essas coisas, um Deus poderoso, rico em palavras e em obras, num Deus perdoador. Eu acredito num Deus que coloca sonhos no nosso coração, um Deus que coloca tanto querer quanto efetuar. Eu acredito num Deus que coloca o desejo, a vontade, o sonho, e coloca também a força para fazer e conquistar. Porque o sonho vem do Senhor e o realizar vem do Senhor. Para que isso também volte para o Senhor, para aqueles, meu Deus, que o Senhor tem cuidado e protegido. Abençoa-nos, Deus. Derrama uma bênção especial sobre nós, sobre as nossas mãos, e que sobre as nossas mãos, meu Deus, tem um poder tão poderoso, tão grandioso, tão cheio de vida, que aonde tocarmos, meu Deus, coisas que eram consideradas mortas, voltem à vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que sobre as nossas mãos tem um poder derramado pelo Senhor, que volte à vida, em nome do Senhor Jesus, e que tudo aquilo que estava morto, volte à vida. Eu declaro, meu Deus, que lares mortos voltem à vida, que casamentos mortos voltem, meu Deus, a respirar. Eu declaro, meu Deus, que filhos que foram retornem para os seus lares. Eu declaro, meu Deus, que financeiros mortos, secos, recebam fôlego de vida. Eu declaro, meu Deus, que uma saúde que está ali, meu Deus, minguando, receba fôlego de vida. Eu declaro, meu Deus, uma unção de prosperidade sobre as nossas mãos, e que aonde colocarmos as nossas mãos, fluirá bênção, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, uma bênção fluindo da vida, meu Deus, e das mãos de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os sonhos, projetos, eu abençoo o caminhar, meu Deus, a obra das mãos e dos pés.
poderes, abençoa as palavras. Meu Deus, o Senhor também pode colocar a capacidade de falar. Então nos ajude a falar, nos ajude a expressar. Meu Deus, nos ajude, meu Deus, se temos decisões importantes a tomar no dia de hoje, nos ajude a tomar as decisões certas, de acordo com o tempo que o Senhor preparou e reservou para nós. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoo os projetos, abençoo os sonhos, abençoo, meu Deus, cada detalhe, cada, meu Deus, vírgula colocada no seu propósito. Eu abençoo cada detalhe e declaro que cada uma dessas pessoas seja tomada, meu Deus, por um espírito de força, assim como aquele povo reconstruindo os muros. Ainda que tivessem inimigos ao redor, que, meu Deus, eu percebo, eu vejo a unção de força que o Senhor derramou neles e tem derramado sobre nós desde o início desse propósito. Então nos fortaleça, meu Deus, a nossa mente, porque uma mente fortalecida é um corpo fortalecido. Fortaleça, meu Deus, mais a nossa mente, para que o nosso corpo, meu Deus, desfrute de uma mente forte, de uma mente, meu Deus, envolvida com a sua palavra. Eu declaro a bênção do Senhor sobre nós, eu declaro favor sobre nós, eu declaro portas abertas, meu Deus, caminhos sendo abertos. Eu declaro, meu Deus, uma fluidez todos os dias, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, meu Deus, a palavra dos 52 dias na nossa vida. Tudo vai ficar bem. Eu declaro sobre a nossa vida, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo aquilo que parece morto ficará bem. Receberá fôlego de vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que tudo ficará bem, meu Deus, em nome de Jesus. E tomo posse dessa unção liberada para todos nós. Uma unção de poder, uma unção de sabedoria e uma unção de favor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Porque não há nada melhor do que estar na sua presença, clamando ao Senhor. Se chegamos vazias, saímos cheias. Se chegamos sem esperança, saímos daqui transbordando esperança para transmitir para outras pessoas. Se chegamos aqui sem acreditar muito que funcionaria, que as coisas funcionam, com Deus não é dessa forma. O Senhor não volta atrás, o Senhor não se arrepende. E eu acredito nisso. Que possamos sair daqui fortalecidas e com um poder que nós nunca provamos, em nome de Jesus. Assim como é a palavra profética, nós vamos desfrutar, meu Deus, de um vinho que nunca bebemos, e de um poder que nunca bebemos, e de um casamento que nunca vivemos, e de uma saúde que nunca sentimos, meu Deus, e de um financeiro que nunca pensamos em viver, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que coisas, meu Deus, que não são comuns para a nossa vida, se tornem comuns em nome de Jesus. Eu declaro que aquilo que só um dia pensamos torne-se comum em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada um e agradeço ao Senhor por todas as palavras, meu Deus, que o Senhor tem nos dado e todas as direções que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.